Alô, meus amigos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do Atitude Positiva. Estamos também pelo LinkedIn, estamos também em várias redes, no Twitter também. E a gente está compartilhando aqui, eu estou compartilhando em todas as minhas redes e nas redes do Atitude Positiva. A gente está numa época de reclusão, né? De home office, de trabalhar em casa, de trabalhar mais tempo em casa. E por isso eu tive a ideia de conversar com amigos e, acima de tudo, além de amigos, especialistas em diversas áreas. A gente vai fazer uma série de lives a partir dessa semana para começar a discutir, na verdade, esse assunto que é o coronavírus. Puxa, Renato, mas o coronavírus todo mundo já fala demais, já está cansando. Só que a nossa ótica aqui é a ótica do atitude positiva. É a ótica do olhar positivo, né? Da gente falar coisas mais concretas, mais transparentes, né? E até deixar mais claro esse horizonte todo, esse cenário todo, e falar com pessoas que realmente entendem, que estão por dentro do assunto. Nós resolvemos começar, obviamente, com a ótica da medicina, a ótica da pneumologia, né? E é por isso que a gente está com um grande amigo, o Dr. Marcelo Tadai Rodrigues, nesse momento entra aqui no ar conosco. Isso, opa, eu botei e tirei ele sem querer, demora um pouquinho. Vamos lá. Alô, Tadai, boa noite, tudo bem, doutor Tadai? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui. Obrigado pelo convite. Na rede do Atitude Positiva. Bom, deixa eu apresentar antes o Dr. Marcelo Tadai Rodrigues, para quem não conhece, né? Ele tem uma extensa ficha, um extenso currículo e ficha de serviços prestados na medicina, né? Ele é pneumologista do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas da PUC, do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Porto Alegre, é diretor científico da Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Pneumológicas pela URGS e pós-doutor na Universidade de Toronto, no Canadá. Doutor Marcelo, bom, o pessoal pode interagir conosco, mandar mensagem, né, pela página do Atitude Positiva, a gente já está lá com a live também, a minha página pessoal. Marcelo, tu também colocaste na tua página, né? Sim, compartilhei na página. Então tá todo mundo lá ligado, uma grande rede, se unindo pela informação, pelo esclarecimento, né? E vocês podem fazer comentários ali embaixo. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar só, ó. Deixa a gente aproveitar esse recurso também que a gente tem aqui. Olha só, Marcelo, que legal, ó. Nós vamos mostrar aqui. Essa é a página do Atitude Positiva. Estamos começando mais uma Muito bem. Atitude. Alô? Tu estás no ar, Marcelo. Estás no ar. Estamos no ar. Sim, sim. Não, eu sabia. Eu só estou mostrando aqui, ó, que se eu quiser passear pela página do Atitude Positiva, eu vou conseguir passear, né, e mostrar para o pessoal. E tá lá nossa live, bem na capa. Já estamos nós com algum delay, obviamente, né? Então o pessoal pode acessar lá, curtir, compartilhar e pode comentar também. Também tem uma possibilidade de pelo nosso WhatsApp, tá bom? Quem quiser pode mandar um WhatsApp direto, vai aparecer um número aí. Tô, Marcelo, tá servido o cafezinho? Não, eu já tô aqui a postos. Seria bom. Faz bem a saúde o cafezinho, não? Vai, tranquilo. Vai, Faz é bom bem? café. Não demais, né? Mas é bom. Tudo que é demais faz mal, né? É, isso é a virtude está no meio termo, né? É isso aí, é isso aí. Bom, Marcelo também é meu pneumologista, é um cara que eu confio, um cara que eu conheço há muitos anos, trata da minha família, da minha mulher, também da minha sogra, e ele é um cara que estudou já muito, e continua estudando, né, Marcelo? Que não se para de estudar, né? Nunca podemos, Mas nunca dá agora para com um parar. vírus novo, né? Ainda mais agora. A minha primeira pergunta, isso surpreende um pouco vocês, a classe médica? Um novo vírus? Sim e não. Na verdade, a gente não se esperava um vírus, né, com essa contagiosidade, com essa que fosse ser uma pandemia nesse nível. As pandemias acontecem, sim, de tempos em tempos. Eu me lembro que, e todo mundo agora está falando de 2003, quando houve a SARS, que era um coronavírus.
2005 houve a gripe aviária, se imaginava que essa seria a grande pandemia, então elas acontecem ao longo do tempo, elas acontecem de tempos em tempos. Teve 18, a gripe espanhola, teve 48, teve 58, 68, Hong Kong, e estava se aguardando quando seria a próxima. Foi 2009, o H1N1, né, que foi a última pandemia, e que também teve uma contagiosidade alta, apesar de naquela época a mortalidade não ser tão grande, mas muitas pessoas se infectaram muito rapidamente. E o que está se vendo agora, né, que foi uma surpresa o surgimento, ou não esperava esse tipo de infecção, que rapidamente se espalhou. Né? É um vírus que se espalha muito rapidamente, muitas pessoas são contaminadas. Então, sim, se esperava que em algum momento fosse ter uma nova pandemia, mas que fosse exatamente esse vírus ou nesse nível, talvez não se esperasse. Doutor Marcelo, essa é uma grande característica do coronavírus que a gente tem que deixar claro para as pessoas, né? É a rapidez que ele contagia e a quantidade de pessoas que ele pode infectar ao mesmo tempo, por ser muito rápido, não é isso? Exatamente. Então, é o que a gente viu, né, na China, depois na Itália, no Irã, né, a gente vê que hoje mesmo, né, a Europa fechou suas fronteiras, né, fechou suas fronteiras, aqui a volta do Brasil, né, a Argentina fechou a fronteira. Comunidade europeia toda, né? Fechou. Toda, Iniciou, quem foi a França que iniciou, a Alemanha fechou suas fronteiras, a França fechou, mas hoje ainda a comunidade europeia como um todo fechou suas fronteiras, pelo menos durante 30 dias. Os Estados Unidos já tinham mais ou menos feito isso, né? Proibindo os voos para os Estados Unidos. Então, como uma forma de conter. Por quê? Porque rapidamente se espalha. Né? A gente está vendo e a gente está... Né? E esse é o nosso grande trabalho agora, é tentar conter a disseminação. Que vai vir o vírus está chegando, não tem como evitar. Né? E o que nós temos que fazer agora é justamente tentar conter, que não seja tão rápida, né, essa disseminação. Que vamos ter casos, nós vamos ter casos, é inevitável, mas que quanto mais lentamente acontecer isso, né, melhor vai ser, né, ou menos ruim, vamos dizer assim, vai ser para os serviços de saúde. Essa é a grande questão agora. Bom, e aí não tem saída, tem muita gente criticando isso, mas não tem outra saída senão fazer um certo isolamento, fazer uma paralisação desses serviços coletivos, ou seja, aula, show, igreja, evento esportivo. Tu é a favor disso, doutor Marcelo? Certamente. Né, nesse momento, né, a gente pode até argumentar que ainda no Rio Grande do Sul, pelo menos até agora, não foram registrados casos comunitários, ou seja, transmissão sem um fator conhecido, que a gente não consiga rastrear de onde é que veio. Até agora, todos viajou para a Itália, veio da Itália, veio de, não sei, né, de algum outro lugar, né, da Europa. A gente consegue rastrear de onde é que veio o vírus. Vai chegar um momento, e vai chegar, no Rio de Janeiro, em São Paulo já aconteceu, que não vai ter como rastrear. O vírus vai estar circulando na comunidade. E como ele é muito contagioso, agora o que nós temos que fazer é evitar as aglomerações, as reuniões de muitas pessoas, porque isso com isso nós estamos tentando minimizar a disseminação do vírus. Então, sim, é importante suspender aulas, suspender o campeonato de futebol, né, shows, tudo isso agora o momento é de distanciamento social. Bom, hoje nós tivemos várias manchetes, porque universidades que não tinham decidido pela suspensão de aulas, né, tinham cancelado eventos, cancelado reuniões, treinamentos, seminários, mas tinham deixado as aulas funcionando, né, as aulas acontecendo. Ou seja, PUC, URGS, né, as duas voltaram pela manhã atrás, né, e suspenderam as aulas. Nós tivemos um decreto do governador suspendendo aulas nas escolas públicas, a partir de quinta-feira, se eu não me engano, e as municipais a partir de quarta. O prefeito Nelson Marquesan decretou também.
Eu acho tarde. Eu acho que já podia ter cancelado hoje, todo mundo, as crianças não irem. Aí a minha outra pergunta, já porque as crianças são consideradas mais imunes, eu não sei, ou como é que se diz, os sintomas nelas são mais fracos. Só que elas são vetores, né, doutor Marcelo? Elas Justamente. levam o vírus, né? Até pouco tempo, até agora, praticamente, não havia relato de casos de graves em crianças. Hoje teve a primeira morte, né? Hoje já anunciaram que estão ocorrendo esses casos em crianças, em jovens. Mas sim, as crianças são vetores, elas poucos sintomas, ou quase nada de sintomas, elas transmitem para outras pessoas. E uma das razões, vamos até dizer assim, vamos cancelar as aulas a partir de terça, quarta ou quinta, é até para dar tempo das famílias se organizarem. Porque normalmente, como é que funciona? Para quem pode, a criança não pode ir na aula, está doente, então fica com a avó, fica com o avô. E os idosos, nesse momento, são as principais pessoas em risco. E para eles é mais importante ainda o isolamento, né, o distanciamento social. Fiquem em casa, saiam o mínimo possível de casa, para evitar, principalmente, né, idosos acima de 60, mais ainda acima de 80 anos, e que tenham doenças como, né, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Mas sim, quanto antes fechar, a gente parar, melhor vai ser. Mas nós tivemos aí, ó, nós tivemos, doutor Marcelo, olha aí, ó, a primeira, eu vou tirar a gente um pouquinho aqui, a primeira... Não, para isso. Eu mostrei aí, doutor Marcelo, a notícia da OMS comunicando o registro de mortes de crianças por coronavírus. Foi a grande notícia de hoje, grande no sentido de ser mais impactante, né? Não deu mais detalhes sobre o perfil das vítimas, mas é a primeira vez que a organização admite a morte de crianças. O que traz, talvez, um novo quadro, né, doutor Marcelo? Porque até então, não, as crianças estão tranquilo, ou é mais imune, ou menos vulnerável. Só que agora acontece esse dado aí que deixa todo mundo mais preocupado, não é isso. Mesmo? Não, isso fortalece, né, as medidas de distanciamento social, né? Vamos na medida do possível, vamos ficar mais em casa, circular menos por locais de aglomeração, shopping centers. Agora é o momento de reclusão. Sabe o que um amigo meu de Lisboa disse hoje? Ele mora em Vila Nova de Gaia, na verdade. Eu fiz uma live rapidinha com ele, de teste, no início da tarde, pelo Instagram. E o Fernando Lisboa, esse meu amigo, ele disse o seguinte, que lá em Portugal todo mundo vai na farmácia, tem uma fila, já fica todo mundo meio distante, né? Na fila, já fica um metro de distância um do outro, e entra um por vez dentro da farmácia para ser atendido. Para pegar remédio, álcool. Porque farmácia também, essa altura, já é um poço de vírus e bactérias, né, doutor? A farmácia é assim como as emergências dos hospitais, os pronto atendimentos dos hospitais são também. É uma situação bem complicada. E aí, o que fazer então, doutor? Bom, temos que ter uma certa prudência antes de procurar o hospital, né? Exatamente. Então, nesse momento, quem é que deve procurar o hospital? Né? Eu acho que eu estou gripado, eu estou com coronavírus. Vou no hospital ou não vou? Quem são aqueles que têm que ir para o hospital? Pacientes que estão com febre alta, né? Pacientes com febre alta, pacientes que estão com falta de ar, pacientes que estão realmente ruins. Eu estou resfriado, eu acho que é coronavírus, não vai para o hospital. Fique em casa. O melhor é quarentena. Claro, se não está bem, se está, né, realmente com falta de ar, febre alta, não está bem, aí tem que procurar. Se todo mundo que se resfriar, coriza, procurar, além de sobrecarregar os já sobrecarregados serviços de saúde, prontos atendimentos, emergência. Não vai ter estrutura, né? Não vai ter estrutura e ainda vão estar se contaminando e disseminando para as outras pessoas.
Né? O distanciamento social, nesse momento, é uma questão de solidariedade. Né? Temos que pensar nos outros. Se a gente pensar, o raciocínio é assim, o risco individual para pessoas jovens, para crianças, o risco de ter complicação é pequeno. Né? O risco individual. Mas nós não temos que pensar no risco individual. Tem que ser o coletivo. É pensar na comunidade, no coletivo. Por isso, né, é um momento de prudência, de cautela, ficar mais em casa. Isso não mesmo. Precisa sair correndo para o supermercado, todo mundo ao mesmo tempo, e comprar tudo. Não vai faltar papel higiênico. Não vai. É uma fixação que até agora eu não entendi. Arroz e feijão. Né, do papel higiênico. Eu acho que essa história do papel higiênico aí, hoje me perguntaram também, surgiu por causa de um vídeo bem no início do coronavírus de 3 americanas, 3 donas de casa brigando por um último pacote de papel higiênico. Foi um vídeo que viralizou aí, que foi um horror, assim, uma coisa fora do comum, elas gritando, feito loucas, assim. E acho que aí acabou virando um meme do coronavírus. Eu acho que é por isso, que aí virou, o rolo de papel higiênico virou uma peça, assim, de grande procura, vamos dizer assim, uma peça rara, né? Mas, sim, uma coisa que é rara é o álcool gel. A gente sabe que esse, sim, está faltando, está difícil. Então, a gente tem que ter uma certa paciência, né? E da procura e também do fornecedor, do vendedor, que, por favor, né? Não é a hora de fazer especulação, né? Que nem aqueles caras lá que estavam nos Estados Unidos estavam vendendo a $70 o tubo, uma coisa assim. Tu vê que nesses momentos tu vê alguns atos de solidariedade, mas também, né, a gente vê o melhor e o pior do ser humano em alguns momentos. Infelizmente, né? Tem tudo, né? Estamos com o Dr. Marcelo Tadai Rodrigues aqui ao vivo, nós estamos conversando, você manda a sua pergunta, você manda o seu comentário, você manda as suas dúvidas, também pode mandar para o meu WhatsApp, que eu já passei na tela, daqui a pouco vou passar de novo, e no nosso Facebook, estamos no Atitude Positiva, estamos no meu Facebook, no Facebook do Dr. Marcelo, estamos no Twitter, estamos em várias redes sociais. Olha só, temos aqui a presença, deixa eu registrar aqui, Dr. Marcelo Miro Bacim, José Carlos Melo Dávila, Edson Fruê, lá de Caxias do Sul, o Paulo Correia, a Lidiane Bedin Rocha, a Lidiane tá dando boa noite aqui, a Simone Dinebir, lá de Gramado, psicóloga, um abraço, Simone, a Lia Nara Tomás, o Max Rufino, Helena Miranda, Vanessa Caramori Rodrigues, Gabson Araújo Aragonês, algum pode ser das suas redes. Eu ouvi alguns alunos meus, ex-alunos. Olha aí, o pessoal ligado no Dr. Marcelo. E a Elisa Castanha Leitão também. O comissário, que tem um nome muito bonito, comissário aposentado da Polícia Civil, ele tem um nome maravilhoso, viu, doutor Marcelo? O comissário Renato Martins. É o meu xará, esse é o meu xará. Nos conhecemos lá naquele episódio do Melara, naquela crise do motim, aquele motim do presídio. A gente acabou se conhecendo lá. O motim do presídio? Não é o do... 94. 94. Não é o Plaza São Rafael, né? Isso, que o táxi Passat invadiu o Plaza São Rafael. E foi lá no Plaza que eu conheci o comissário. Foi lá que a gente ficou amigo e, por ter o mesmo nome, depois nos acompanhamos. Ele na polícia, eu no jornalismo. E hoje nós somos amigos aqui no Facebook. Tá com o burro na sombra. O comissário agora está aposentado, tá tranquilo. Fabiana Martins, não é minha parente, está perguntando, está dizendo assim, mas é bem-vinda, né? Pelo amor de Deus. Sou bariátrica, estou com anemia, aguardando a aprovação da Unimed para realizar 3 reposições, acho que é 3 reposições de ferro. São 3 sessões de ferro endovenoso. Endovenoso. É pós-operatório, cirurgia bariátrica. Trabalho no hospital, no atendimento, diz ela, e se sente insegura, doutor. Bom, isso aí, tu podes dar um testemunho também, né? Porque tu também tá sempre no hospital, né, doutor Marcelo? Às vezes eu falo tu, às vezes eu falo doutor, às vezes eu falo Marcelo, é que... Estamos em casa. É um grande amigo há muito tempo, né? Estamos em casa. O que acontece, né, com relação a estar na linha de atendimento, né? Hoje um colega médico, pneumologista, falou, né, que bombeiro não foge de incêndio. Então nós estamos, né, nós pneumologistas vamos estar na linha de frente, né? Faz parte. Então, com relação a Fabiana, né, que fez cirurgia bariátrica... Né, só um detalhe, tem que estar na linha de frente, mas tem que se proteger, né? Certamente, as medidas de proteção adequada, recomendadas, né, para aqueles pacientes
que são sintomáticos, que chegam no consultório, sintomáticos respiratórios, esses pacientes, a gente tem que ser fornecida máscara para eles. Né? Se chegar um sujeito espirrando e tossindo no teu consultório, Marcelo, tu já manda botar, ele manda botar a máscara. Já tem máscara, ainda tem máscara à disposição, né, para esses pacientes. Né? Não são todos os pacientes que precisam usar máscara. Claro. Né? Só aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios sem usar máscara. E para aqueles profissionais de saúde que vão atender o paciente ou que, né, vão coletar algum material, vão fazer uma intubação, alguma coisa, esse tem que usar não uma máscara cirúrgica, uma máscara mais, né, uma máscara que dê maior segurança. Né? Chamada N95, a bico de pato, eles têm que se proteger melhor. É uma Daqui questão. a pouco eu tenho uma pergunta aqui sobre a bico de pato. Mas o que a gente pode dizer para a Fabiana, que trabalha em hospital no atendimento e tem que fazer essa reposição de ferro aí, tá anêmica, ela está anêmica, né? Então assim, ela não deve, se ela for um pós-operatório mais tardio, de mais tempo a cirurgia, né, já que ela está trabalhando, então não deve ser tão recente assim. Ela não podia pedir uma licença? Para ficar longe do hospital? Na verdade, não existe na verdade, até onde eu sei, não existe uma indicação precisa de que ela deva ser afastada. Se ela está realmente com muita anemia, talvez realmente ela precise ser afastada. Né? Ou então férias, né? Tem empresa aí antecipando férias, né? Mas se, por exemplo, só por ter feito cirurgia bariátrica, né, e se há mais tempo, não imporia um maior risco. Se é recente, sim, é bom ficar afastada. Bom, então ela, se ela tiver alguns dias aí, quem sabe, né, que ela possa tirar, e se ela estiver muito mal, ela pode ficar afastada. Eu acho que vale a pena conversar, né, com o médico dela, se não for eu, depende. Se não for eu, converso, ou então, ou se for eu, me liga, porque eu tenho alguns pacientes bariátricos também. Ainda dentro do raciocínio, né? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Tem a máscara, bico de pato, tem uma outra coisa que eu quero colocar e tem mais perguntas chegando aqui. Ainda dentro disso, né? Se tu estava dizendo, né, que tu chega a pessoa e tu já dá a máscara, tu pede para botar a máscara, e se chegar muito mal, tu nem atende, né? Não desce ali, já vai para emergência. Se está muito mal, não tem que vir no consultório. Né? Se está mal, tem que ir para emergência. Né? Aquela coisa. As pessoas têm que ter esse discernimento, né? De não atopetar, de não sobrecarregar médicos, hospitais, postos de saúde, e ao mesmo tempo, quando estiverem mal, tem o discernimento de ir, né? Porque não adianta também o cara achar que tá mal, e não, tô bem, tá com febre. De novo, os extremos não são adequados. Isso aí. Realmente, se não está bem, não pode esperar. Tá com sintomas de um resfriado, como se fosse um resfriado, tá? E aí começou a piorar, febre alta, começou com falta de ar, não espera. Porque, né, esses casos que podem evoluir mal, eles evoluem mal rapidamente. Caco da Mota, nosso colega jornalista, disse o seguinte: minha filha chegou agora do supermercado, ficou apavorada, porque não tinha quase nada. Massa, leite, manteiga, papel higiênico, olha aí, o álcool gel em falta. Não é a área do Dr. Marcelo, mas a gente comenta aqui. Eu fui já no supermercado na quarta de noite, me deu um cutuco, eu resolvi ir, já encontrei várias prateleiras vazias. O álcool gel faz mais de 10 dias que não tem. Álcool gel faz muito tempo. Eu tive a felicidade de comprar 2 tubos grandes de álcool gel, aqueles de supermercado, não o pequenininho de farmácia, na semana anterior. E aí tá durando aqui em casa. Né? Ele é efetivo mesmo, esse álcool gel, doutor Marcelo? Ele é efetivo. O que se diz entre lavar a mão, lavar a mão é óbvio que é ótimo. Tu pode usar álcool gel, mas quando é que eu devo fazer usar um ou outro? Se puder lavar a mão, lava a mão. Se a mão, se houver evidências de sujeira nas mãos, aí tem que lavar. Se não, até pode usar algumas vezes o álcool gel, não tem problema. Tem o Albert aqui, ó, o nosso colega Albert, ele já me encomendou uma pergunta antes mesmo eu digo colega porque é colega jornalista também, editor, dono de editora, e ele já mandou a sua pergunta antes de começar a live. Ele diz o seguinte: pergunta ao Dr. Marcelo se a máscara de bico de pato
protege de contaminação pessoas com baixa imunidade. Portadores de esclerose, por exemplo, ele tem esclerose. Ele sabe que a cirúrgica protege os outros de serem contaminados por quem tem vírus. É aquela velha história, né, doutor Marcelo? Tem que usar a pessoa que tem os efeitos, os sintomas, né? Justamente, a máscara cirúrgica, essa ela não serve para se proteger. Não, ela não serve para se proteger. Até porque você vai usar ela o dia todo, aí vai ficando úmido, ela vai ficando úmida de ficar respirando o tempo todo nela, aí tu vai botar a mão, aí tu passa a mão na coisa, acaba se contaminando. Então a máscara cirúrgica é para quem tem sintomas respiratórios, para usar para diminuir a possibilidade de contaminar outros. O paciente tem algum... ela é mais ela é mais efetiva, certamente, mas a duração dela não é grande, na verdade, tu vai usar ela, se usa um turno, ela, uma manhã, uma tarde, mas ela sim, ela dá maior proteção. O que tem que questionar é em que situação ele iria usar, ou qualquer pessoa, eu tenho uma doença, tem uma doença autoimune, uma doença que diminui, né, uma doença crônica, para que eu vou usar ela? Na verdade, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar, nesse momento, mais isolado. Se tiver que ir, eu tenho uma colega, né, uma ex-aluna colega, que hoje fez contato me perguntando onde é que ela conseguia as máscaras maiores. Eu falei, olha, tu tem que ficar em casa. Ela falou, mas eu tenho que fazer plantão. E ela tem uma condição, uma doença autoimune. Eu falei, bom, o que vai fazer? Né, o ideal é você ficar em casa. Se não der, usa, né, e essas máscaras elas também são descartáveis, elas não duram muito tempo, né? Não vão durar 2, 3 dias, não tem como usar elas. Não dá para repetir muito o uso, né? Não dá. Deixa eu mostrar aqui a manchete de hoje também. Eu vou tirar. Marcelo, tu continua no ar conosco, tá? Eu vou te tirar um pouquinho do ar para mostrar a manchete maior aqui, que é... Deixa eu ver aqui, ó. Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil sobe para 234. Todas as regiões do Brasil já têm registro da doença. Chegou a 16 estados brasileiros, doutor Marcelo. 16. Tá vindo, né? Foi aquilo que eu falei. É uma onda, né? Tá vindo, vai chegar, podemos pensar como uma tempestade que está vindo. A nossa função é nos preparar para ela, né? Sem pânico, né? Não é o... Veja que a Argentina, com 56 casos, suspendeu aulas e fechou as fronteiras, né? Exatamente. Nós estamos com 234 casos aqui. O Chile, então, com 150 casos, fechou também. Eu ouvi alguma coisa falando que, na verdade, como todas as nossas fronteiras vão ser fechadas, daqui a pouco as fronteiras terrestres, né, os nossos vizinhos, nós vamos acabar precisando fechar. Claro, facilita o trabalho do Brasil, perfeito. Mas tem que fechar. Mas é uma questão de atitude, né? É óbvio. Né? Tem que ser fechado. Agora é o momento, como eu falei, é o momento de nos prepararmos para o que vai vir aí. Argentina, Chile, Peru e Colômbia, né? Isso, fronteiras por 15 dias para combater o coronavírus. Paraguai / brasileiros na ponte da amizade. Ou seja, nós estamos ficando para trás, doutor. Nós estamos sendo os últimos a decidir por isso. E não é uma crítica a presidente, nós não vamos entrar aqui na política, não é isso, mas é uma crítica à demorada decisão de governantes, seja federal, seja estadual e seja municipal. Eu acho que tem muita gente esperando muito. Hoje nós tivemos algumas decisões importantes. Sim. O senhor explicou aí que a questão das aulas realmente é importante, 1 ou 2 dias para elaborar com quem que as crianças vão ficar. Né? Assim é a forma que eu vi essa decisão de que as pessoas têm que se preparar para isso. Mas, de qualquer maneira, eu volto a dizer, é perigoso que a criança leve da sala de aula, né, do coletivo, porque ela está muito na rua, ela pode levar o vírus para dentro de casa, aquele avôzinho, aquele vovozinho, exatamente, que estão lá paradinhos, reclusos, estão se achando protegidos, mas a criança pode chegar com o vírus, né, silenciosamente e justamente pegar os mais velhos. Justamente, por isso eu falei, esse é o momento do distanciamento social. Né? No fim de semana, ainda nesse fim de semana,
aquela coisa, como ainda não há transmissão comunitária, ainda esse fim de semana eu aproveitei, visitei meu pai, minha mãe no domingo, ainda falei, olha, vamos nos despedir, porque durante um período que a gente não sabe quanto, nós vamos conversar só via Skype, via FaceTime, ou seja, né, qual é a forma. Esse é o momento de protegê-los dessa forma, né? Tem várias informações. Uma coisa interessante, aliás, que essa é a primeira pandemia das redes sociais. Exatamente. Né? Tem as duas coisas, né? Tem a epidemia que virou pandemia, né? E tem a pandemia das redes sociais. Das São notícias, duas das coisas. informações, das fake news, das recomendações das fake news, erradas. Isso, né? Aquela coisa de... teve respira fundo de manhã para ver se não tem fibrose no pulmão, tem umas coisas que não fazem sentido, né? Não tem nenhuma evidência científica, mas tem aquela coisa, muita informação e são informações não filtradas. A gente não sabe a origem, onde vem, as pessoas vão replicando. Então, está criando realmente o pânico. E esse não é o momento de pânico, é o momento de cautela, de prudência, de tomar as medidas, sim, distanciamento social, suspende aulas, fica mais em casa. Eu diria que são esses dois lados. De novo, a questão do meio termo, né? Que o senhor falou, nenhum extremo, nenhum outro é bom. Não dá para ficar parado e não fazer nada, e também não dá para entrar em pânico. Então, nós temos que justamente ter o equilíbrio dessas duas coisas. Não vamos entrar em pânico, nós vamos depurar muito fake news, nós vamos filtrar o que é verdade e o que não é verdade, vamos conversar com o nosso médico, vamos conversar com as pessoas, né? Como nós, jornalistas, podemos ajudar as pessoas a depurar o que é fake, o que não é fake, qual é o site que é mais confiável, se essa notícia assim... Eu recebo muito, né? Durante o dia, assim, Renato, será que é verdade? Não é verdade? Checa para nós. Porque a gente que é jornalista acaba virando o curador e o filtro, né? De família, de grupo de amigos, aquela coisa toda. Só que também, ao mesmo tempo, não dá para ficar parado. Ao mesmo tempo que não se entra em pânico, tem que tomar as providências necessárias. Doutor Marcelo, olha aqui. Mais uma também, olha aqui, ó. Dados, o ministro Paulo Guedes deu uma coletiva hoje e anunciou mais mudanças, medidas econômicas no Brasil para ajudar a economia, né? Mas aí ele revelou que dados do Banco Central, vamos ler a notícia junto aqui, revelam que o contágio por coronavírus é mais rápido no Brasil. Mais rápido no Brasil. Para o ministro da Economia, o Brasil precisa se defender antes, durante e depois da crise. Depois eu vou ler com calma, essa notícia está fechada aqui da Folha de São Paulo, era para estar aberta, porque a Folha de São Paulo ela anunciou que tinha derrubado as notícias, né? Os jornais, aliás, vários jornais tinham anunciado. Mas esse contágio que ele fala é contágio econômico. Será que não é a crise econômica? Só seu contágio. Só seu contágio econômico. Eu imagino se até porque os dados são do Banco Central. Do Banco Central, né? Óbvio. Aqui agora dei uma escorregada violenta aqui, né? Eu achando que era contágio. Ele me veio com a palavra contágio, eu já estou achando que é o coronavírus. Que é uma palavra médica. É uma manchete caça-cliques, né? Vai ver, é isso mesmo. Essa é a intenção, né? Então é um contágio econômico. Eu imagino. Essa questão da economia também a gente vai abordar essa semana. Nós vamos convidar outras pessoas aqui, além do Dr. Marcelo, nós vamos convidar economistas, nós vamos convidar psicólogos, porque tem uma questão muito importante, né, Dr. Marcelo? Ficar em casa, isolamento social, isso aí traz uma mudança emocional, né? Convívio de família, né? Daqui a pouco tem pais que não estão acostumados a ficar com os filhos 24 horas dentro de casa, que vão ter que se preparar para isso. Tem uma mudança psicológica muito grande. E existe um grau de ansiedade, né, que tá surgindo, né, por causa disso aí, né, pela incerteza. Né? Como é um quadro que está evoluindo ainda, que muda diariamente, né, os casos aumentam, então é gerador de ansiedade. Né? A gente vê entre as pessoas, eu imagino que entre as crianças, né, explicar para os filhos por que eles não vão para a escola, por que está acontecendo. Então é um momento, né, que gera ansiedade.
Isso aí. Olha, tem uma colega minha, parceira, dos nossos workshops, Comunicação Sem Medo, que é a Simone Meneghetti, né? Ela A está Simone dizendo que eu tenho que Meneghetti... melhorar a minha dicção, no mínimo. Não, 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 não. Bom, tu já ganhaste uma bolsa do Comunicação Sem Medo Vou várias fazer ainda, vou vezes. fazer. Ainda não fez conosco, né? Não Precisa consegui me fazer. organizar. Mas, não, ela hoje me falou que estava, ainda sobre a máscara, estava atendendo por orientação do Conselho de Fonoaudiologia de máscara. Mas acontece que o caso dela, em vez de o paciente botar a máscara, ela estava botando. Mas acontece também o seguinte, que no caso dela, ela atende também pessoas com uma certa esclerose, né? Idosos, pessoas com demência. Essas pessoas não têm condição de botar a máscara, né? Então aí Em o algumas médico tem que situações, colocar. é semelhante ao caso do dentista. O Uhum. dentista tem que usar uma máscara, e tem que usar uma máscara, Ah, sim, né? claro. Né, essa máscara, a bico de pato, ou N95, tem que ser essa máscara mais que confere maior proteção. Certamente o dentista precisa também. Uhum. É claro, é apropriado. Tu falaste das crianças aí, eu estava tentando achar a notícia aqui. O Maurício de Souza lançou hoje um pequeno guia para as crianças saberem o que é esse coronavírus, explicando direitinho. Isso é muito bacana, né? Isso é muito Sim. bacana. As formas, tem um vídeo que circulou por WhatsApp do pote com água e com pimenta para mostrar o que é, como é que o vírus fica. Tem várias formas de ensinar, de educar as crianças. E normalmente elas são facilmente educáveis, né? É mais fácil, eu imagino, é mais fácil induzir as crianças a um comportamento bom, ensinar elas um comportamento bom, Claro, do que obrigar adultos a fazer o mesmo. é verdade. As crianças se adaptam melhor, né, Marcelo? Elas são Exatamente. mais resilientes, né? São mais resilientes. Olha só, o pessoal lá do LinkedIn também está mandando aqui um abraço. Lá no Facebook nós temos mais gente, a Juliana Silveira, o Nilo Feijó, a Patrícia Antunes, o Vando Jardim, a Isabel Ortiz Pires. E nós temos aqui também a Érica de Conto, Luiz Gustavo Tadai, esse deve ser parente. Esse é parente. Esse Eu aí. desconfio que é parente. Certamente. A Daisy Alti, o Alexander Siqueira A Santos. Daisy também, colega pneumologista. Que legal, todo mundo ligado. Tem mais gente aqui, hein? Tem bastante gente que eu não tinha falado ainda. Gabson Araújo Aragonês, é médico também, está de avental na foto. Meu ex-aluno. Está com estetoscópio, aluno do Dr. Tadai. Que Meu aluno. maravilha. Roberto Lehmann. O Roberto Esse Lehmann também. tá mandando Da parabéns família. aqui. Ele Tá é mandando. Mas vale ou não vale meu sendo da família? tio. É meu tio. Olha. Tá valendo. Ele aqui, ó, ele mandou parabéns pelos esclarecimentos. Que legal. A Vanessa Rodrigues, a Isabel já tinha falado. Tati Benetti, lá de Gramado, olha que legal. Paulo Correia, Max Rufino, Camila Rangel Moreira. A Camila do Canadá, Toronto, minha amiga de lá. Olha que beleza. Tua colega de pós-doutorado? Não, é amiga. Ah, tá. Como é que foi essa experiência lá no Canadá, doutor Marcelo? Foi Qual bom, é foi muito o bom. pós-doutorado? Tem uma área específica lá ou ela é geral? Não, eu fui para lá antes de completar o doutorado. Uhum. Nos primeiros meses lá, eu terminei de escrever a tese, defendi e continuei lá fazendo. Na verdade, era fazendo pesquisa. Uhum. O pós-doutorado, durante um período, eu fiz pesquisa lá, né, com asma, lá na Universidade de Toronto. Que legal. E a Quanto tempo Camila é lá um em dos Toronto? bons amigos, eu fiquei 2 anos. A Camila é um dos grandes amigos, é muito minha amiga, né, lá daquela época. Já faz um bom tempo que eu tive lá. Tu sabes que eu sou um cinéfilo, né? Tem um documentário do Michael Moore que ele faz uma crítica muito ferrenha. Opa, o que houve com o áudio? Agora voltou, doutor Marcelo? Eu continuo ouvindo. Agora sim. Tu sabes que eu sou um cinéfilo, né? Aham. Tem um documentário do Michael Moore, que é aquele cara que gosta de fazer os documentários polêmicos, Fahrenheit 9/11, aquela coisa toda. Columbine, né? Columbine, tiros em Columbine. Ele fez um Isso. também botando o dedo na ferida lá do pessoal das
de Denver, lá das grandes indústrias automobilísticas, a GM, a Ford, aquela coisa toda, e fez um também que é Psycho, que é uma corruptela, né, de sick, doente, com um O no final de psicótico, né? Sim. E falando sobre o sistema. Tu viste esse documentário? Não, eu não assisti. Sobre o sistema de saúde americano. Ele derruba o sistema, né? Ele traz à tona as dificuldades, as vulnerabilidades, as fragilidades do sistema de saúde americano, que nós tínhamos muito aqui, nós temos ainda, né? Mas a gente tinha muito, muito mais até, não sei se tu concordas comigo, até o SUS ser criado, que melhorou um pouco, deu uma universalizada, tanto que está salvando muita gente agora, né? O SUS, na verdade, é um grande convênio. Né? Na verdade, é um sistema de saúde que funciona, ele é muito bom. Ele tem alguns problemas graves. Claro. Né, o SUS. Sabemos disso. Né, o SUS, mas o SUS oferece certamente rendimento. A questão de ser universal é extremamente importante. Melhorou em relação ao INAMPS que nós tínhamos, né? Na verdade, eu não tenho lembrança de como era antes. Tu és jovem, quando eu comecei a trabalhar, já era o SUS. Que beleza. Né? E assim, ele é muito bom no sentido de ser universal, de oferecer aquela coisa. O problema é o acesso, quando tu consegue, né, entrar. Né, tu vai internar num hospital grande, tu vai ser muito bem atendido. Né? Mas o grande problema é a questão do financiamento do SUS. É um problema grave. Alguns hospitais estão com grandes dificuldades no interior, os filantrópicos, Santa Casa. Nós estamos bem, o Hospital da PUC está enfrentando um problema enorme, né, por causa do financiamento do SUS, que é insuficiente. Os valores que eles pagam para o hospital, para o médico, são praticamente irrisórios. Né? As famosas AIHs, autorização essa questão de internação hospitalar, né? Quando uma pessoa fica internada, o governo tem que ressarcir e esse valor é muito baixo, né? Muito baixo. Então, os hospitais, né, alguns hospitais, né, no interior, muitas das Santa Casas do interior, com dificuldades graves, estão quebrando, estão indo à insolvência. E aí vão fechar. Assim, o SUS é muito bom, mas ele não resolveu essa questão do financiamento e daqui a pouco nós temos o risco de grandes hospitais não conseguirem continuar funcionando. Pô, esse papo começou lá no Canadá porque no filme do Michael Moore, Psycho, ele mostra justamente que o sistema de saúde americano não é tudo isso, que todo mundo endeusa e tudo mais, e de fato agora está sendo testado, porque o que eu li, o New York Times ontem botou uma matéria especial de domingo, justamente com médicos desesperados, dizendo nós não estamos preparados para isso. Então, mostrando a fragilidade do sistema de saúde tão cultuado e tão venerado americano. No filme do Michael Moore, ele mostra, como comparativo, o sistema de saúde do Canadá, que funciona perfeitamente. Eu gostaria de perguntar para ti justamente se é tão bom assim. Bom, o Canadá, assim, existem, até tem um filme, que é um filme canadense, eu não me lembro agora o nome, está me fugindo o nome, que fala sobre o sistema de saúde e faz críticas ao sistema de saúde canadense. Deve ser do Michael Moore. Não é do Michael Moore. Não, tô brincando. Eu não sei se não é, tem um ou dois filmes que são assim, o Declínio do Império Americano, não, acho que não é esse. Não, o Declínio do Império Americano não. Não é eu não me lembro do nome, agora não vou lembrar do qual é o nome do filme. Mas, assim, eu acho que é Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras. É considerado uma continuação do Declínio do Império Americano e o personagem principal está internado e os amigos todos vão visitar ele. Que eram dois filmes que estavam relacionados. Então, conectados, do Denis Arcand. Eles estão conectados. É um cineasta canadense. Isso, exatamente. Então, assim, a minha experiência com o sistema de saúde canadense, eu estava no hospital terciário. Né? Então, no topo, assim, no topo da pirâmide lá, os pacientes vinham encaminhados. Eu trabalhava lá em Toronto, no Toronto Western Hospital, no centro de asma. Então, o que acontecia? Os pacientes, funciona assim, lá tu tem o médico de família, o family doctor. Então, tu consulta e quando o family doctor acha que tu precisa de uma versão de um especialista, ele te encaminha
para um especialista, para o hospital. Então, eu só via esses pacientes que vinham encaminhados. Tanto é que, ao final da consulta, né, a gente... e a ideia do SUS é mais ou menos isso. O paciente vinha, a gente atendia ele e eu contra-referenciava. Eu mandava ele de volta ao seu médico de família com uma carta explicando o atendimento, orientando tudo. Uhum. O SUS era para funcionar mais ou menos assim. Unidade básica, ele funciona de certa forma. Unidade básica, unidade secundária e os hospitais terciários. Uhum. A ideia é que o paciente consulte na unidade básica, quando precisar, vá para a secundária e até para a terciária. Mas, de qualquer maneira, né, a minha experiência com o Sistema de Saúde do Canadá foi muito pequena, porque eu estava no topo, né, na ponta do sistema. Uhum. Uhum. Bom, então não Mas tem... lá, certamente, ele é de certa forma, as pessoas têm direito, né, à saúde. A saúde é governamental, é socializada, vamos dizer assim. Bom, mas não é um mar de rosa em lugar nenhum, então. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem no Canadá. Nenhum lugar, nada é perfeito. Tem dificuldade em tudo que é lugar. Certamente. O Daniel está dizendo o seguinte, aqui, ó, chegou a hora de usarmos corretamente o telefone celular e suas facilidades como o WhatsApp. Isso aí, um monte de gente está falando realmente, né? E meu bate-papo com o psicólogo essa semana vai ser muito isso aí. A gente vai ter que se adaptar e usar a hora boa de usar o celular, né? Que a gente sempre fala em não fica na frente do celular, não te isola da família, não te isola dos outros. Agora nós vamos ter que usar corretamente, de uma forma inteligente, isso tudo, né? Inclusive, de várias maneiras. O Google liberou ferramentas, tem várias ferramentas para se trabalhar em casa, várias ferramentas para fazer reunião. O Google liberou o Hangouts Meets, que é de fazer reuniões, com gente, né? E algumas escolas vão fornecer atividades exatamente nesse período, né, via web, online, online, né, que eu acho que é interessante, até para não ficar, não é férias, né, isso não é férias, de ficar passeando, né, ficar em casa. E o médico, né, faz tempo já que o médico mais moderno, tu, por exemplo, acaba, né, atendendo as pessoas às vezes pelo WhatsApp, uma mensagem e tal, para ver se está... Claro que o correto não é atender pelo WhatsApp, mas possível, pelo menos dizer se está ocupado, se não está ocupado, passa no meu consultório, me liga, né? Dá para fazer esse tipo certamente. Ainda mais num momento de emergência. Exatamente. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética, tem algumas restrições à questão de consulta. Do uso do WhatsApp. Mas certamente, né, o WhatsApp é uma ferramenta útil para manter contato, algumas orientações que podem ser feitas, certamente, e está acontecendo direto, né? Os pacientes estão direto mandando mensagem, estou bem, vou no consultar, não vou consultar, o que eu faço? Isso já acontece e agora está acontecendo bem mais. E até no caso também de vocês, médicos, né, divulgarem certas coisas, divulgarem informações importantes, né? Vocês também podem fazer esse uso, né? Certamente. Para grupos, enfim, né? Sim, na verdade, as mensagens, né, são trocadas quase continuamente com relação a casos, a discussão, dúvidas entre colegas. As redes sociais podem ser usadas para disseminar informações adequadas, corretas. O próprio Facebook, o Instagram, todos eles vale a pena. São ferramentas que a gente pode, nesse momento, utilizar para orientar, para tranquilizar, para maiores esclarecimentos, né? Para tentar mitigar a situação, tentar, né, diminuir a sensação de insegurança e pânico até das pessoas. Que não há razão para pânico. E de falta de informação, né? Olha aqui, justamente. O Marcelino mandou um abraço. A Mariana Gazotti, parabéns, Tadai. Certo? Mariana Gazotti, grande amiga minha. Mariana Gazotti, Mariana Rodrigues Gazotti. Mariana, Gazotti. Ela não é parente, ela não é familiar, mas é uma grande amiga, trabalhei com ela até um ano atrás, ela é uma pessoa sensacional. Legal. A Erika está dizendo que, a pena que perdeu o início, vai assistir a gravação depois. Vai ficar disponível. Ela está perguntando se ficar disponível. Fica disponível, o pessoal pode ver e pode compartilhar na sua linha do tempo, né, na sua timeline, no seu perfil, porque aí mais gente pode
assistir a qualquer momento, amanhã ao longo do dia, a gente vai vendo que esse número vai aumentando. O Alexander, lá de Gramado, diz o seguinte: um forte abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Por enquanto, aqui em Gramado e Canela, que eu saiba, está tudo tranquilo em relação ao Covid-19, diz o Alexandro. Lá pararam as aulas também, eu recebi hoje informação. É o momento de a de rede novo, de Canela momento de precaução. Doutor, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora sim. As Invasões Bárbaras, é esse mesmo. Aí, ó. É um baita filme, para quem não viu, que é um filme muito bonito, é um filme francês, ganhou a Palme de Ouro e tudo mais, e ele é do Denis Arcand, que fez também o declínio do Império Americano lá nos anos 80, né? Que é um filme, o declínio do Império Americano é um monte de um pessoal falando em volta de uma mesa, quase nunca, eu acho que não tem corte, que eu me lembre, quase não tem cortes, e a câmera fica em volta desta mesa, e as pessoas falando, discutindo. Esse aqui não. O declínio é muito bom, mas ele pode ser um pouco chato. A Invasões Bárbaras, não. Invasões Bárbaras aquele mesmo grupo de amigos lá do declínio, um deles está doente, está na cama, e eles começam a passar no hospital para se despedirem dele, para, enfim, dar uma força, né? Não é se despedir. E aí no meio... E aí fica exposta essa fragilidade do sistema, né? Isso. Eu gostei disso aqui, nós vamos fazer lives comentando filmes, eu posso botar a capa dos filmes e tal. Podemos fazer, estamos aí. Vamos... Filmes médicos, hein? O que tu acha, Marcelo? Pode ser. Aliás, hoje eu recebi... Tem que dar uma descontraída, né? Hoje eu recebi nos amigos, tem que dar uma descontraída, que a piadinha brasileira tem uma facilidade, né, de fazer piada, né? De rir um pouco da própria desgraça, né? Eu recebi aqui um link com filmes para... vamos deixar esse coronavírus de lado, vamos ver uns filmes. Estou mandando umas sugestões para vocês aí. Epidemia, contágio, vírus fatal, infectados, vírus e tudo mais, né? Tem filme para tudo e tem piada para tudo também, né? Olha só, doutor Marcelo, acho que a gente está chegando ao final. Teria mais alguma recomendação, mais alguma coisa que a gente não falou em relação... eu tenho, agora me lembrei. Se fala que os diabéticos têm não é predisposição, mas uma condição precária, né? Por isso tem que se cuidar mais. Os idosos também. São grupos de risco. O asmático, como eu. O asmático que não é muito sintomático, é o meu caso, né? Tu bem sabe que eu tenho crise de 3 em 3 anos. Mas aquele cara que tem que usa a bombinha e tal, esse cara é grupo de risco? Pois é, essa até impressiona. O asmático, para todos os vírus, né, todas as viroses podem piorar, né, a asma, pode desencadear. Especificamente, né, o coronavírus, né, em todos os dados já publicados, a asma não foi um dos fatores de risco identificados. Mas, como a gente sabe que, né, os vírus respiratórios, todos eles têm o potencial de desencadear exacerbações da asma. Então, sim, acho que vale a pena considerar o asmático também como risco. Isso quer dizer que ele tem mais chance de se infectar? Não. Né, a chance é a mesma. O pulmão dele é mais fraco, não? Não, ele não tem mais chances de pegar o coronavírus. Mas potencialmente, a gente tem que considerar, assim como todas as viroses, se ele pegar, pode ser que ele evolua um pouco pior. Então, as medidas de precaução valem muito também para o asmático. Certo. Olha só, tem mais uma notícia que chegou agora aqui. A gente quer aproveitar para dar uma repercutida junto com o Dr. Marcelo Tadai, o governador do Rio, né? Wilson Witzel decreta estado de emergência no Rio de Janeiro por causa do coronavírus. Decretou hoje estado de emergência para conter uma possível epidemia. A medida foi tomada após reuniões com o setor de bares, restaurantes, shoppings, cinemas, setores culturais e equipe econômica. O decreto vai ser editado ainda hoje. Essa notícia foi do meio da tarde, 15h59, já deve estar sendo editado, ou senão já não foi editado. O atendimento, segundo o governador, tem que ser reduzido a 1/3 das mesas. Enquanto em shopping centers, somente a praça de alimentação permanecerá aberta. Ficou
definido que será reduzido em até 1/3 do atendimento em bares e restaurantes, poucas pessoas poderão estar nesses lugares. Nossa recomendação é que a comida seja comprada através do serviço de entrega. Pois é, esse é um assunto que nós vamos falar com um economista essa semana e nós vamos falar também com um empreendedor essa semana. Porque surgem outras oportunidades. Não sei se o doutor Marcelo vai concordar comigo, mas em toda crise surge uma oportunidade. Vai crescer a teleentrega, certo? Vai crescer o consumo de internet, Netflix. Aliás, foi muito legal que as operadoras, a Sky e a Claro, né? Liberaram os canais no final de semana aí para as pessoas poderem ficar mais em casa e tudo mais. Tem não sei se é boato, mas tem uma informação que me deram que a Claro aumentou a internet de alguns assinantes. Para mim ainda não. Eu não sei também, a minha eu não sei. Para mim ainda não, mas tem um amigo meu que jura, mediu, ele me mandou o print da velocidade da internet. Eu queria ser brindado aí pela Claro. Alô, pessoal da Claro, pode me escolher para fazer esse teste, até porque precisamos fazer muitas lives, né? Então, isso é bom. As pessoas vão ficar muito tempo em casa, né, Marcelo? Então vai se usar mais ar-condicionado, vai se usar mais luz, vai se usar mais... Claro, vai gerar uma demanda, mas ao mesmo tempo é um consumo maior, portanto, as operadoras de energia vão ganhar mais com luz, mas também tem que ter um cuidado para não saturar esse sistema todo. E a gente sabe que na verdade, a gente não sabe o impacto que vai ter essa crise na economia. Não sabemos ainda. O que fazer? Nós suspeitamos, né? Imagina-se, mas assim, é gigante. Companhias aéreas, né, a pessoa, eu tenho um restaurante, e aí vai fechar, e como é que eu vou pagar os funcionários, como é que eu vou pagar o fornecedor e o que eu tenho? Então, assim, ainda é um momento de muita incerteza, tanto em termos de saúde, quanto em termos econômicos também. Né? E, de novo, né, a gente não pode entrar em pânico. Eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade é uma pergunta que vem de casa. Para mim? Não, para mim. Claro que é para ti. Né? Claro que é pra ti. E o ibuprofeno, vale evitar? Muito bem lembrado. A polêmica do ibuprofeno que surgiu nesta manhã com um ministro francês que chamou a atenção que o uso do ibuprofeno poderia piorar a situação, né? E aí já virou a polêmica do dia. Já faz, os primeiros relatos saíram já antes na sexta ou no sábado. Bom, eu vi hoje. De que haveria uma associação né, com relação ao uso do ibuprofeno e uma pior evolução dos casos de coronavírus, né, de Covid-19. Né, eu até exatamente não me lembro exatamente qual é o mecanismo, mas haveria um mecanismo que o ibuprofeno, né, pioraria. Então, seria prudente também agora evitar o uso do ibuprofeno, de alguns anti-inflamatórios não esteroides, porque, de novo, é uma situação em evolução, a gente não tem ideia de tudo, de todas as nuances disso. Então, a recomendação agora é evitar, nesse momento, o ibuprofeno e alguns outros inflamatórios, né, basicamente ibuprofeno que eles falaram, né, que poderia estar associado, né, a uma pior evolução. Que a pessoa está com febre, então ela meio que automaticamente vai para o ibuprofeno. Em pediatria se usa muito, né, tem alguns nomes comerciais, o Alivium é um deles. O Alivium é o mais famoso. Que se usa muito em pediatria e que, como surgiram esses relatos de que possa estar associado a uma pior evolução, é bom deixar de lado um pouquinho. E aí fazer o quê? Dipirona? Usa o paracetamol, a dipirona, outros analgésicos para dar uma amenizada. Para evitar, para dor, para febre, né, o tratamento sintomático. Né, até porque paracetamol. O coronavírus não tem tratamento específico ainda. Sim. Né, não tem vacina, não tem tratamento específico, o tratamento sintomático, aliviar os sintomas, né, mas mais importante nesse momento, distanciamento social. Ficar em casa para que não para reduzir a velocidade da disseminação e com isso não sobrecarregar o sistema de saúde. Se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, vai explodir. Né? Jaqueline Risoli
Jaqueline Risoli, não sei se veio de casa a pergunta, é isso? Essa foi de casa. Ela também entrou no chat aqui, está nos prestigiando, legal. E o Ricardo Mendes disse que talvez já tenha. O Ricardo Mendes, se eu não me engano, ele trabalha é cuidador de idoso. E ele disse, talvez já tenham respondido. O uso de máscaras é indicado, a gente já respondeu. Naqueles Né? pacientes, né, a indicação é para aqueles pacientes, né, com Mas ele que é sintomas cuidador de respiratórios. idoso. Ele é cuidador de idoso. Não era melhor que ele colocasse? Se ele tem, na verdade, o cuidador que tem um contato maior, né, que ajuda, talvez valha a pena sim. Né? Mas, no geral, quem tem indicação de usar são pacientes com sintomas respiratórios, né, para proteger os outros. É que aí vem aquela questão da Simone Meneghetti lá também, a fonoaudióloga, nossa tem um contato muito, exatamente, um contato muito frequente, né? E um contato muito próximo. E o idoso também tem uma dificuldade de botar. O cuidador de idoso tem um contato muito próximo, para ele sim. E é um tipo de paciente que às vezes é difícil ficar botando máscara e tirando, né? E é mais até para proteção. Uhum. Para fechar aqui, doutor Marcelo, já são 8 horas, a gente vai fechar, vai se despedir, mas olha aqui, ó. Crise do coronavírus, a gente estava falando de aviões aí, né? Crise do coronavírus muda nas operações do Brasil. Tem uma informação aí que parece que a ANAC liberou para as companhias aéreas, não achei essa notícia, ressarcir o cliente, né? Mas ela pode ressarcir em 12 meses, que eu achei um absurdo, né? Eu achei uma facilidade, né, para as companhias aéreas aí ressarcir. E não é, né? Se estiver certa essa notícia, confirmada. Mas aí aqui, ó, o que foi anunciado até uma carta conjunta, né, das empresas que representam o setor de turismo. Elas estão dizendo que a taxa de cancelamento de viagens em março chegou a 85%. Está sendo discutido diretamente com os fornecedores de passagem e hospedagens para que eles facilitem remarcações ou reembolso. E o governo recomendou que as empresas de turismo, como agências, remarquem passagens sem custo. Tá certo, né? Não Sim. Pode ser custo, né? Não, então. Infelizmente, a essa hora. Isso começa a dar uma dimensão do tamanho da crise que vai ser. Por isso aí, né? Teve um conhecido que falou hoje que, na verdade, um primo que mora no Rio de Janeiro falou: o turismo no Rio de Janeiro parou. Eu falei, não, na verdade não foi no Rio, foi no mundo todo. Foi no mundo todo. A indústria do turismo claro as cidades turísticas acabam sentindo mais, né, obviamente. Sim, né? Mas é no mundo todo. É aquela coisa, o impacto, né, econômico, além de, em termos de saúde pública, vai ser gigantesco. É verdade. Doutor Marcelo, encerrando aqui a nossa live, quero agradecer mais uma vez por esse tempo, por essa atenção aí, por estar com a gente e tentando esclarecer as pessoas, tentando trabalhar a informação correta, transparente, ética. Eu acho que isso é trabalhar com um olhar positivo mesmo no meio de uma pandemia, não é isso? É uma situação grave, é uma situação que nos exige, no momento, cautela, preocupação, cuidados, mas não é momento para pânico. Né? Vamos com calma. Vamos com calma. Né? Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, gostei do modelo. Uhum. Né? Então, quando precisar, estamos aí. Vamos fazer outras. Esperamos fazer outras para avaliar o coronavírus que foi embora e as melhorias, né? E as melhoras das pessoas. Vamos. Eu espero que sim. Para dar que mais seja logo. Né? Que seja logo. É isso aí. Isso é outra coisa. Né? O que se imagina é que o impacto do coronavírus aqui no Brasil... isso nós não falamos. Né? Ele vai atingir, né? Ele está iniciando agora, e se estima que em torno de 1 mês e meio, né, da metade do final de abril, que vai ter o seu momento, o pico né, do coronavírus. Por isso que a gente e por isso nós estamos começando as medidas de tentar conter, de tentar evitar o quanto antes. Talvez já estejamos algo atrasados, mas quanto antes agora a gente começar, é melhor. Por isso que ainda tem uma incerteza, não tem uma total certeza de até quando as atividades vão ser paralisadas. Por agora, e vamos à medida que as coisas forem adiantando, vamos observando. Eu não sei se eu estou errado, né? Mas a ideia é que a gente faça um achatamento de curva, né?
Exatamente. Tá subindo aqui a incidência do coronavírus, e aí tu fazendo isolamento social, a diminuição das aglomerações, achate esta curva para que ela não suba tanto, né? Quando chegar o final de abril, que seria o pico, que seja mais baixo. Achatada, e daí isso que não atinja o limite, né, não atinja o limite do sistema de saúde. Uhum. Exatamente, porque tem uma estrutura, né, limite para atender toda. Exatamente, existe uma limitação de recursos, de leitos de hospital, de leitos de UTI, de respiradores. Então, se a gente conseguir achatar a curva ao máximo, nós não vai atingir esse teto e vidas não serão perdidas por isso, né, porque a gente não conseguiu achatar a curva. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, viu? Grande abraço, até a próxima. Novo. Grande abraço, obrigado pela presença de todos. Valeu. Tchau, Marcelo tchau. Tadai Rodrigues, pneumologista da PUC, da URGS, doutor em ciências pneumológicas pela URGS e doutor e pós-doutor lá pela Universidade de Toronto, no Canadá. Foi nosso convidado de hoje nessa live, muito legal. E você participou aí e, por favor, continue compartilhando essa gravação que vai ficar, esse vídeo vai ficar postado nos nossos perfis da internet, tanto do Dr. Marcelo quanto no meu perfil, né? E também no perfil do Atitude Positiva. Então, por favor, compartilhe, comente também, e nós vamos fazer ao longo dessa semana outras lives, porque esta semana é uma semana de home office. Eu desmarquei todas as reuniões, cancelei cursos, cancelei palestra que tinha na quinta-feira, cancelei curso que teria amanhã e terça-feira, amanhã e quarta-feira. Então, infelizmente, é momento de sermos cautelosos. E aí nós vamos fazer muitas lives, a gente vai conversar com gente especialista, vamos falar sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, como trabalhar em casa, a questão humana, a questão psicológica, convívio de família, e até, olha, as falácias, os mitos que estão falando que a China inventou tudo isso para ganhar dinheiro. A gente vai falar sobre isso também aqui nas lives do Atitude Positiva. Sempre um olhar positivo sobre as notícias. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço, estamos sempre à disposição. Tchau, tchau.
Obrigado.